E 2 advogados protocolaram no Supremo um pedido de prisão e afastamento do ministro Alexandre de Moraes. A petição foi enviada ao presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, e pede a abertura de investigação sobre mensagens atribuídas ao ministro e também ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os advogados, os diálogos teriam sido encontrados no celular do dono do Master e indicariam contato entre os dois no dia em que Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. Os autores do pedido afirmam que os fatos precisam ser apurados para esclarecer as circunstâncias das conversas e possível interferência em investigação. Além da prisão e do afastamento do ministro, os advogados também pedem que o caso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para avaliação de eventuais crimes. Segundo eles, a conduta poderia se enquadrar em obstrução de investigação, advocatícia administrativa ou prevaricação. São vários crimes ali, Marcília, possíveis para enquadramento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, esse é mais um pedido, tem uma simbologia, né, dessa iniciativa desses 2 advogados pedindo a prisão e o afastamento do ministro Moraes, porque cabe só à Polícia Federal ou ao Ministério Público esse tipo de pedido de prisão. Mas é uma iniciativa importante neste momento, é preciso seguir a pressão. Iniciativa simbólica, vamos chamar assim, mas vamos lembrar que o Moraes, se fosse juiz do Moraes, já teria prendido o Moraes há muito tempo. Há muito tempo, preventivamente, com pedido, sem pedido, da Polícia Federal, do guardinha da esquina, não interessa, porque o Moraes não precisava de ninguém pedir para ele tomar de ofício, não é, as suas providências. Veja, primeiro que faz todo sentido esse pedido, porque a advocacia administrativa é exatamente o que a gente suspeita que o Moraes fez. O que é esse crime de advocacia administrativa? É quando um funcionário público, né, ele advoga para alguém, um juiz advoga para alguém. Claro que um juiz não pode advogar. Então, quando ele faz isso, crime, advocacia administrativa. Obstrução de justiça, o que é isso? Esse crime, o que ele significa? Bom, as investigações estão em curso e o Moraes, se por acaso recebeu mesmo aquela mensagem, vai bloquear do Vorcaro, e aquilo se referia à prisão dele, no mesmo dia em que ele foi preso pela primeira vez, ele recebeu essa mensagem. Se ele recebeu, como fica óbvio, já está dado, só ele, Moraes, nega que recebeu, mas todo mundo sabe que ele recebeu. E ele respondeu, a gente não sabe o que respondeu, mas não importa, ele interagiu com aquilo. E ao interagir com aquilo, pode ser sim que ele obstruiu, ele impediu a sequência das investigações. A Lava Jato, ela foi anulada porque supostamente o Ministério Público, o promotor estava conversando com o juiz. A gente tem aqui o Moraes conversando, é isso que está sendo exposto pela imprensa, o Moraes conversando com um criminoso, com um bandido no dia da prisão dele. Isso não é grave? Isso não é motivo para uma prisão preventiva? Com absoluta certeza. Claro que é difícil que esse pedido vá adiante, mas a gente também já falou aqui, Paula, que o Gonê, que seria a pessoa a quem esse pedido deveria tocar, sensibilizar, o Gonê deveria ser a pessoa a seguir com uma investigação de ministro adiante. A gente sabe que o Gonê está gostando mesmo de tomar uísque, não está muito preocupado com isso aqui. Mas nós já falamos ontem que é possível que o curso das investigações sobre os ministros do STF possam ignorar o Gonê, contornar, desviar-se do Gonê, porque se a Polícia Federal quiser, ela pode pedir prisão preventiva de ministro, por exemplo, sem passar pelo Gonê. Pode pedir busca e apreensão de ministro sem passar pelo Gonê, pedindo diretamente, por exemplo, ao André Mendonça, que é o relator, que é o dono do caso Master, de onde tudo isso está irradiando, de onde tudo isso está nascendo. Então, se ali, desse caso Master, da Meredith, dessa história toda, brotam essas investigações que chegam nos ministros, o ministro André Mendonça é também o dono do caso que envolve os ministros. E se a Polícia Federal quiser contornar o Gonê e pedir essa prisão preventiva, busca e apreensão, e até mesmo a delação do Vorcaro, pode fazer diretamente ao Mendonça e ele dá. Olha aqui, vou procurar ser conciso e resumir essa ópera. Claro que esses caras cometeram crimes gravíssimos. Claro que isso aí já foi revelado. Eu não entendo como eles tentam permanecer. O Supremo, o caso mais grave que aconteceu no Supremo,
antes desses casos de agora, dessas revelações, foi com o presidente José Linhares que substituiu o Getúlio, quando Getúlio foi derrubado e acabou o Estado Novo, e foram convocadas eleições. Para daí a algumas semanas o José Linhares começou a nomear parente. Assumiu a presidência do Supremo e nomeava parente. Quando alguns políticos chegaram para ele, olha aqui, está exagerando, está repercutindo mal isso aí, ele respondeu o seguinte, olha aqui, eu prefiro ficar mal com o país e bem com a minha família, porque eu vou ficar aqui só pouco tempo. Pronto. Esse era o grande deslize do Supremo até agora. Neste momento, nós temos 2 juízes, que nunca foram juízes, que ganharam milhões de um bandido que chefiou a quadrilha que executou, que consumou o maior escândalo da história. É isso que precisa ser repetido, não precisa provar mais nada. Eles deveriam sair. Porque as provas eles tentaram ocultar isso aí, destruir. O período em que o Toffoli cuidou desse caso foi uma vergonha, um período de vergonha nacional. Ele tentou destruir as provas, esconder, botou tudo sob sigilo. Então é o seguinte, o Brasil tem paciência, mas até o Brasil tem limite para isso aí. Está na hora de esses caras saírem por conta própria ou afastados por quem ainda tem vergonha na cara no Supremo. Vou trazer aqui um outro caso envolvendo o 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou a prisão domiciliar concedida a uma idosa condenada pelos atos em Brasília. Sônia Terezinha Poça, de 68 anos, havia recebido benefício por decisão da Vara de Execuções Penais de Curitiba, com base em laudos médicos que apontavam necessidade de tratamento de saúde. A aposentada cumpre pena de 14 anos de prisão. Moraes entendeu que a concessão da prisão domiciliar ocorreu sem autorização do Supremo e determinou o retorno da condenada ao sistema prisional. O ministro também mandou encaminhar o caso ao Conselho Nacional de Justiça para investigar a conduta do juiz que autorizou o benefício. Segundo Moraes, a decisão da Justiça Local representou uma usurpação de competência, já que a execução das penas relacionadas aos atos do 8 de janeiro estaria sob responsabilidade do Supremo. A defesa da aposentada contesta essa interpretação e afirma que a execução penal deveria ser conduzida pela Justiça Local Marcília. Estamos em março de 2026 ainda tendo de noticiar esse tipo de caso, né? Essa dona Sônia, 68 anos, condenada a 14 anos de prisão. O ministro Moraes, além de revogar a domiciliar, ainda mandou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz que determinou, que autorizou esse benefício. Ô Paula, veja, a gente muitas vezes, ao falar dessas decisões cruéis, né? Aliás, o Piotr estava falando crimes aqui contra a humanidade, né? Sim. Jamais que qualquer tipo de crítica, ou ainda que ataque ao Moraes, pode ser chamado de crime contra a humanidade, porque não há humanidade no Moraes. Então, nunca pode ser um crime contra a humanidade, qualquer coisa que se faça contra ele. Lá não existe humanidade. Mas essas crueldades do Moraes, a gente sempre deu um viés político. Bom, ele está aqui estrategicamente buscando fortalecer aqui e ali. Mas veja, nesse momento, qual é a estratégia política do Moraes? Nesse momento, o Moraes, a única estratégia política que eu acho razoável para ele é se esconder debaixo da cama e ficar quieto. E fingir que não existe para ver se a humanidade esquece dele. Não tem estratégia política possível, nesse momento, em colocar uma senhora de 70 anos na cadeia, revogar a prisão domiciliar, investigar o juiz que concedeu o benefício a ela. Isso é só crueldade. Isso é algo que só pode passar dentro de uma pessoa com tanto poder como o Moraes, né? O Moraes tem poder, um ministro do STF tem um poder tão grande que a pessoa devia ficar feliz com o seu próprio poder e se contentar com isso, mas não. E por que não? Porque é uma mente doentia.
nós estamos aqui tratando do ministro Moraes, precisamos nos lembrar, é uma pessoa com problemas psicológicos, sem dúvida, psiquiátricos graves. Isso precisa entrar na conta, porque nada explica. Juridicamente, está claro que é um absurdo, é intuitivo. Tem questões, se você quer ser um bom juiz, uma dica para você ser um bom juiz e um bom advogado também, é ter sensibilidade. Não precisa saber todas as leis. Tem coisas que são intuitivas. Sim, vamos colocar ou não uma senhora de 70 anos na cadeia? Isso é intuitivo. Não tem lei que justifique algo assim. Basta você ser humano. Mesma coisa. Por isso que ele é juiz, né? A juíza sobre situações. Exatamente. Você está lidando com o outro, com o ser humano. Então, se você é um juiz, se você é um promotor, um advogado, basta ter essa possibilidade de ter a sensibilidade e depois você vai ver a lei. Primeiro você sente, depois você vai ver a lei. É o mínimo. Mas o Moraes não consegue fazer isso porque por trás de tudo que ele faz sempre há uma falta de humanidade, uma crueldade, um sadismo imenso. Deixa eu só pedir para a nossa produção para exibir mais uma vez a foto da dona Sônia. Ela estava em prisão domiciliar há 4 meses, Augusto, usando tornozeleira eletrônica, estava na casa do filho, em Guarapuava, no Paraná. E aí ela foi até o departamento penitenciário de Guarapuava, inclusive para apresentar a resenha de um livro para fazer a remissão da pena, para a redução da pena, quando ela descobriu, então, que deveria retornar ao regime fechado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foi assim que ela descobriu que deveria voltar para o sistema fechado. Essa mulher é que representa um perigo para a democracia brasileira. Eu peço à produção só que exiba qualquer foto do Moraes, enquanto eu faço comentário, e para comparar com isso aí, porque o rosto fala. Sim. O rosto fala e diz quem é culpado. Ele está vivendo, o Moraes, uma realidade paralela e num país de ficção já. Ele acha que está em 2023. Ou está está na campanha eleitoral de 2022. Sim. Ele deveria saber, deveria ter entendido já que ele hoje é réu. É réu. Ele é acusado de crimes que ele precisa justificar. Não adianta querer desviar a atenção com gestos desse tipo. Sim. É você, na hora de recuar, o sujeito corre para frente. Ele não percebe que está no caminho do penhasco, né, e que vai terminar. Né, ele vai ser julgado porque praticou a advocacia administrativa, usou seu cargo para beneficiar um bandido. Ele tinha que estar conversando agora sobre o caso comentaremos daqui a pouco, o caso do Master. Né, que devia estar falando do Morcaro. Não, está prendendo pessoas para posar de defensor da democracia. Democracia que prende inocentes já não existe. Não existe também a democracia em que um juiz prende inocentes há 4 anos. Está fazendo isso ou mais. Ele continua sendo visto, mesmo pelos fanáticos do PT, da esquerda, como salvador da democracia. A farsa acabou. Só o ator da farsa, o principal, não percebeu. Se você quer continuar sabendo o que realmente acontece na política brasileira, sem maquiagem e sem enrolação, se inscreva agora no canal Acorda Brasil Politic News. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sino para não perder nenhuma notícia que muitos tentam esconder. Aqui, a verdade aparece. Aqui embaixo estão os créditos, as auditoras a qual nós utilizamos aqui no canal. Fortalece com o like novamente, é muito importante o seu like. Compartilhe este vídeo e ative o sino para não perder nenhuma notícia do que acontece no mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.